Boa noite, família Semeador. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Aqueles que vêm pela primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Saudamos também os nossos irmãos conectados através do canal do YouTube. Que Jesus e a espiritualidade os abençoe hoje e sempre. Meus irmãos, então, agradecidos por mais essa oportunidade, pela assistência espiritual que se faz presente, nós daremos início à nossa reunião do dia 24 de abril de 2023. E para iniciarmos os nossos trabalhos, nós convidamos o nosso irmão Cícero Franco para a leitura da mensagem psicofonada em nossa casa e para a prece inicial. Boa noite, irmãos queridos desta noite. A gente vai ler uma mensagem de luz de um dos espíritos que nos assiste aqui na nossa casa, em uma das reuniões mediúnicas. Graças a Deus, meus irmãos, que Jesus seja conosco. Hoje é dia de festa, de grande alegria, onde se reúnem na casa muitos irmãos ligados a ela há muito tempo, desde a sua fundação. Tanto a equipe espiritual da fundação, quanto vários irmãos encarnados que por aí passaram e hoje encontram entre nós. Todos agradecem a abençoada reunião, que todos recebam as luzes e bênçãos que necessitam e merecem. Com essa vibração tão amorosa, agradecemos a Deus por todos os irmãos que por aqui passaram, os que tiveram a oportunidade de comunicar e aos que receberam os eflúvios positivos. Todos eles foram encaminhados e estão recebendo a assistência de que tanto necessitam. Vocês deixaram aqui as bênçãos materiais que tanto podem ajudar esses irmãos necessitados. Abençoa, Pai, todos os frequentadores dessa casa. Derrama sua luz e dê forças para que continuem no trabalho do bem, no trabalho do auxílio ao próximo. Que todos os seus trabalhadores e frequentadores recebam as bênçãos do Pai Divino e que quando retornarem para este lado da vida, possam continuar trabalhando, amando e se dedicando. Senhor Jesus, nosso Mestre, temos tanto a agradecer, sabemos das dificuldades porque todos passam, estamos acompanhando todos os trabalhadores. O Pai nos designou para cuidar, acompanhar e aconselhar a cada filho de boa vontade. Que neste início de noite, onde os trabalhos foram apenas iniciados, que possamos continuar juntos, caminhando e trabalhando. A seara é grande, os necessitados são muitos, mas temos certeza de que a boa vontade dos homens de fé, dos homens de bem, poderá auxiliar todos que tanto necessitam. Continuem firmes, não desanimem. Muitas vezes o trabalho pode parecer exaustivo, pode parecer que pouco fizeram, mas o auxílio de cada um é de um valor inestimável. Em cada trabalho da casa, em cada setor que estejam, seja ouvindo uma palestra, seja participando de um estudo, seja nos trabalhos assistenciais,
As bênçãos sempre estão sendo derramadas sobre os de boa vontade. Fiquem com Deus. E assim, vamos... É o meu celular. Desculpem. Vamos imprimir da próxima vez, que fica melhor, né? Assim, vamos para a prece inicial dessa noite. Agradecer essas bênçãos que a equipe espiritual está enviando a nós, através do nosso Mestre Jesus, nosso guia espiritual maior. Que Ele ilumine a palestrante dessa noite e com os ensinamentos que vamos receber, possamos sair daqui mais fortes para enfrentar os nossos desafios diários, do nosso dia a dia familiar, do nosso trabalho, que possamos, através da fé raciocinada e no conhecimento do nosso Mestre Jesus, que tanto nos traz, que possamos perdoar os nossos irmãos, agir com humildade e que essas bênçãos possam cair sobre os mais necessitados, os enfermos, as pessoas que não estão no bem, que possam ser tocadas por essa luz do nosso Mestre Jesus. E que assim possamos retornar aos nossos lares nessa noite mais fortes nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Assim agradecemos e damos início aos trabalhos dessa noite. Que o nosso Mestre Jesus continue conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E para nossa alegria, a Fabiana hoje está de volta. Depois de algumas semanas, ministrando palestras em casas espíritas de Uberlândia e região, hoje ela retorna à nossa casa, e como palestrante da noite. Então hoje, nós temos a grata satisfação aqui, né, Fabiana, de recebê-la novamente, trazendo um tema muito importante para todos nós. Como a nossa vida é feita de escolhas e nós somos frutos dessas escolhas, a Fabiana vai falar para nós sobre o tema Nossas Escolhas São Nossas. Fabiana, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Estava com saudade de vocês. Então, boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. Como nosso irmão Denner falou, é um tema muito importante para nós. Porque se cada um de nós nos perguntarmos por que estamos aqui agora, pensando só nessa existência, as nossas escolhas nos trouxeram aqui. Sejam escolhas felizes, tristes, sejam as escolhas que fizermos, são elas que vão nos direcionando. Então esse tema, Nossas Escolhas São Nossas, é uma reflexão muito importante. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos colocar a culpa em quem? Em terceiros, nas circunstâncias, na sorte. A gente tem tanta sorte, né? Eu não tenho. Ou então a gente coloca, depois que se torna espírita, nos obsessores. Muita gente coloca no diabo. Então a gente vai dando nomes aos culpados das nossas escolhas, que na realidade são nossas. E quando a gente fala a vida é feita de escolhas, a doutrina espírita, ela nos mostra que é a vida do espírito imortal. Que no início nós não temos escolhas, mas em determinado momento da jornada evolutiva,
nós teremos o atributo chamado livre-arbítrio. E a gente brinca que é aqui que começam os problemas, né? Porque nós somos o quê? Livres para escolher, mas nós vamos ver mais à frente que temos o quê? A responsabilidade, a consequência de cada escolha feita. E nós nos recordamos de uma história contada por um senhor chamado Paul Scofield Jr. E ele conta a história do seu amigo Jerry, um norte-americano. Essa história está no site Momento Espírita. E ela, assim, ela nos dá um otimismo muito grande, mas também vem falar das nossas escolhas. Por quê? Porque ele vai se referir a esse amigo como uma pessoa extremamente otimista. Esse Jerry era um gerente de uma rede de restaurantes e sempre ele estava com um sorriso nos lábios e todas as vezes que ele era questionado como você está, ele sempre falava, graças a Deus estou bem, estou ótimo. Até brincava, se melhorar, estraga, né? E ele, com esse otimismo, com esse lema da vida dele, que passava ali para os seus funcionários, era algo tão forte, porque ele não passava como ensinamento. Ele não convidava ninguém a segui-lo. Era a espontaneidade, a naturalidade com que ele vivenciava o seu lema, que fazia com que todas aquelas pessoas que conviviam com ele começassem a refletir nesse lema. Qual que era o lema do Jerry? Que quando ao acordar, você tem duas escolhas. Escolher que o seu dia seja extremamente bom, extremamente lindo, abençoado, ou você pode escolher que o seu dia seja mau, que seja difícil, e que diante de cada dificuldade apresentada naquele dia, porque todos nós temos as dificuldades, diante de cada dificuldade, de cada aflição que lhe chegasse, ele também se via com duas escolhas: escolher ser vítima da situação ou escolher aprender com a situação. E ele sempre escolhia aprender. E assim, num certo dia, ele havia deixado a porta de trás, a porta dos fundos lá do restaurante que ele se encontrava, destrancada. E nesse dia, 3 assaltantes armados entraram e o renderam. Pediram ali para ele abrir o cofre. E ele, com tanto de arma na cabeça dele, o que ele ficou, gente? Ficou nervoso, né? E ele errou a combinação. No que ele errou a combinação, aqueles assaltantes ficaram extremamente nervosos, né? Aquela adrenalina toda, atiraram nele e fugiram. E depois de vários dias, né, da UTI, 15 horas de cirurgia, algumas semanas que ele estava já em casa, esse amigo vai visitá-lo. Então a gente já sabe que correu tudo bem, né? Ele já estava em casa. Mas como ele sempre era otimista, sempre tinha essas escolhas, Paul pergunta para ele, Jerry, o que passou pela sua cabeça naquela hora? E ele falou, na hora que eu vi aqueles assaltantes e aquela arma, meu primeiro pensamento, por que eu não tranquei a porta? Foi o primeiro pensamento dele. Ele aprendeu, não aprendeu com a situação? Mas ali, baleado, no chão, ele pensando em Deus, porque ele tinha muita fé. Ele sabia que Deus já sabia todo o desfecho, o que iria acontecer, mas que Deus estava dando a ele uma oportunidade de mais uma vez escolher entre a vida e a morte. Porque se ele escolhesse viver, se tivesse que morrer, ele morreria, mas ele morreria lutando por essa existência que o Pai lhe dera de presente. Ele jamais escolheria morrer se entregando por desânimo, por falta de lutar. E ele então fala que os paramédicos foram muito gentis, muito calorosos, a todo momento, falando, olha, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas quando ele chegou no centro cirúrgico, olhando a cara lá dos médicos, das enfermeiras, dos enfermeiros, ele falou que era tão nítido aquela cara de, esse aqui não tem jeito não, vai morrer. Né? Um desânimo total.
E aí ele orou a Deus, mais uma vez, que ele pudesse, né, agir com as suas escolhas, que ele escolhera viver. E foi quando uma enfermeira perguntou: o senhor tem algum tipo de alergia? E ele então falou: sim. E aí ele reuniu toda a força de bala. E aí todo mundo, né, ali no centro cirúrgico riu, ficou um ambiente mais leve, né, já começaram a prestar mais atenção nele, não foi? E aí ele falou: olha, me operem como uma pessoa viva, não como uma pessoa morta. E possam ter certeza que da minha parte eu vou estar lutando. E assim, 15 horas de cirurgias, UTIs, esse povo fala ali diante do amigo, mais uma vez, o que ele percebia? Como ele era otimista nas suas escolhas. Ele estava cheio de fragmentos de balas, cheio de cicatriz, mas a mesma alegria, a mesma gratidão. E aí nós podemos tirar o que? Esse lema de Jerry para a nossa vida. Porque quando a gente fala em escolhas, quem esteve aqui conosco a demonstrar um caminho tão lindo de escolhas, com o objetivo mais lindo ainda, de atingirmos o reino dos céus, de sermos também espíritos crísticos, como Jesus. Ele vem nos ensinar as boas escolhas. Quando a gente tem ali as bem-aventuranças, se a gente pegar bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, Jesus está nos dando um direcionamento. Então nós podemos escolher. Nós podemos escolher perdoar, mas também podemos escolher ficarmos com ódio, desejarmos vingança, cultivarmos mágoas, ressentimentos. Falar em mágoas, uma amiga postou, né? Mágoa é má água, aquela água suja, pesada, que a gente pode fazer uso? Podemos tranquilamente, né? Mas a gente sabe que tem as consequências. A gente também pode escolher, meus irmãos, algo que faz a diferença no aqui e agora. Nós podemos escolher como o outro vai ter poder de ação sobre nós. Porque quando a gente fala que o fulano tirou a paz, ele até quis tirar a paz, mas quem deu a nossa paz para ele foi quem? Porque na marra ele não tira. Se você não quiser dar a paz para ele, ele não consegue. Então, quando a gente fala que tirou a nossa paz, que tirou a nossa alegria de viver, aí vem o vitimismo. Podemos escolher por ser vítimas. Podemos escolher por abdicarmos de aproveitar esse tempo aqui agora, esse presente. Um presente tão lindo que nós já sabemos que tem correlacionamento com o nosso passado. E principalmente que nos chama a esse futuro. Porque quando nós falamos nessas escolhas, que nós somos convidados, é interessante nós pensarmos nesse livre arbítrio. Que cada escolha nossa tem as suas consequências. Lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito que é atrelada também à lei de progresso. Porque a cada escolha nossa, quando nós escolhemos dentro dessa lei de amor, dentro dessa lei de Deus, é como se nós tivéssemos, né, ali, vamos dizer, uma conta divina, onde nós temos débitos e créditos. Cada escolha nossa dentro da lei é como se fosse um crédito. Cada escolha nossa contrária a essa lei, em que nós perdemos o rumo, perdemos a rota, seria um débito. E aí temos que pensar aqui, que como que nós vamos escolher? A gente às vezes fica em dúvida, não fica? Parece que a gente está naquela encruzilhada, né? Só que onde que está gravada a lei de Deus? Na consciência. Tem como escapar, né? Está na nossa consciência. É claro que a gente aprende a lei de Deus com a primeira revelação, através dos 10 mandamentos, que vem através de Moisés, o que Deus não quer que façamos. Nós vamos ter nessa figura ímpar
nessa figura tão amorosa de Jesus, essa segunda revelação, que já vem nos dizer o que Deus quer que façamos e mais. O que Jesus nos diz? Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse convite às boas escolhas, para que a gente possa dar continuidade nessa nossa jornada evolutiva, nesse nosso caminhar. Mas muitas vezes nós escolhemos desvios, a gente desvia dessa rota. E aqui a gente tem que entender o que essa lei de causa e efeito significa. Porque quando a gente fala num Pai justo, amoroso, misericordioso, na hora que a gente encontra as dores, as aflições, as dificuldades, às vezes existências tão dolorosas, nesse momento a gente tem mais dificuldade de reconhecer em Deus, nosso Pai, o seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia. E é essa lei de causa e efeito que nos desperta para a justiça divina, mas, sobretudo, para o seu amor e a sua misericórdia. Por quê? Porque nós vamos aprendendo que a cada desvio dessa rota, que a cada escolha que não nos aproxima de Deus, esse amor que nos chama, nós vamos ter as consequências. São justamente as consequências das escolhas que nos trazem o quê? Aprendizado. Então, a gente já começa a perceber que lei de causa e efeito não é punição, ela é o quê? Didática, ela é corretiva. Ela vai trazer para nós uma sinalização de que não estamos no caminho correto. E até aqui a gente tem escolha. Podemos falar, mas eu não quero estar no caminho correto mesmo? Quero ficar no outro. Pode? Pode. Só que ali o que a gente vai encontrar? Dores, dificuldades, aflições, até que a gente possa despertar para a beleza do convite que é feito a cada um de nós a sermos felizes, alcançarmos essa potencialidade que todos temos da perfeição intelecto-moral. E aqui, para a gente exemplificar, é interessante porque hoje a gente usa muitas palavras em inglês, não é? Hoje a pessoa não trabalha mais, ela vai para o job. Aí as pessoas que têm uma idade mais avançada falam, onde você vai, minha filha, né? Então, muitas vezes, o que a gente está falando? Linguagem de empresa, eles dão o que para nós? Feedback, né? Até para palestrante a gente dá feedback, puxa a orelha também, né? A gente dá o feedback. O que é esse feedback? É um retorno. Então, vamos pensar aqui no piloto de avião. Exemplo aleatório, um piloto de avião. Ele vai pilotar ali aquele, né, aquela, não é nem espaçonave, né, aquele avião, aquela máquina, e ele vai direcionar. Então, o que acontece com aqueles aparelhagens, as ferramentas? Vão dando para ele um feedback. Se tem que aumentar a velocidade, a altura, que hora que vai baixar ali o trem de pouso. Então, tudo isso está ajudando o piloto a pilotar? Está. E quanto mais experiência, mais ele vai o quê? É como se fosse naturalmente, né, piloto e máquina. Então, você vai entendendo cada vez mais rápido. Essa lei de Deus serve como um feedback para nós. Olha o tanto que Deus nos ama. A gente pode desviar, aliás, né, a palavra pecado, em hebraico, ela significa desvio. Então, a cada erro, a cada, vamos dizer assim, pecado, que a gente não usa muito essa palavra, nós temos esse feedback da lei de causa e efeito. Por quê? Porque Deus não está de olho na gente, os mínimos detalhes. Ele já criou a lei, e é essa lei, esse tribunal da consciência que vai nos trazendo um feedback. Então, por exemplo, quando a gente está com a consciência tranquila, feedback o quê? Positivo, né? Consciência atormentada, culpada, nem dorme direito, ansiedade. Feedback negativo. E a gente fala que a gente não sabe, né? Porque a gente não para, não silencia, porque às vezes os nossos objetivos ainda não são aqueles objetivos de nos elevarmos. Não é o objetivo da riqueza espiritual. Muitos de nós ainda estamos o quê? Arraigados à materialidade.
E aqui é interessante, porque para a gente entender esse livre-arbítrio, esse uso da liberdade de escolhas, a gente tem que entender o nosso processo evolutivo. Então, nós que estamos nessa fase da animalidade, a angelitude, saúde, que é o que está aqui no quadro, essa lei de causa e efeito ela é importantíssima para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, nesse período. Porque quando a gente pensa que os espíritos superiores vão trazer para nós, de uma forma tão minudente, quem somos nós, a gente já começa ali na questão 27 de O Livro dos Espíritos, que no universo existem 3 coisas: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus o Criador; matéria, esse fluido cósmico universal que tem as suas transformações, a sua, vamos dizer assim, solidificação, a matéria mais bruta, a sua eterização, mas todas essas transformações, a matéria é sempre o quê? Sempre matéria, ela não vai mudar. Matéria, sempre matéria. Mas que é importantíssima porque ela vai auxiliar o progresso desse terceiro elemento, que é o espírito, o princípio inteligente. Não, mas peraí, o princípio inteligente ou o espírito? E aí nós vamos entender. Na questão de número 23 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele pergunta: o que é o espírito? E ele pergunta o espírito com E minúsculo. Então, ali vai ser respondido o princípio inteligente da criação. O que os espíritos superiores estão dizendo a Kardec? Desse nosso início simples, ignorantes, a nossa essência espiritual. Esse princípio inteligente que nos reinos mineral, vegetal e animal, para nós, que são os que nós conhecemos, esse princípio inteligente ele vai se desenvolvendo, se individualizando. Aí outro dia, acho que foi em Tuiutaba, né, questionaram onde que está isso. Lá na questão 607, a linha A, né, não é da cabeça da gente, não. Quando a gente fala, né, essa fase anímica na matéria de princípio inteligente, que a gente sempre usa qual exemplo? O da gestação. É como se esse princípio ele estivesse ali numa gestação sendo elaborado e quando nasce, a gente pode chamar ele de espírito com E maiúsculo, que é a questão 76 que Allan Kardec pergunta. O que significa o espírito? Aí ele coloca o espírito com E maiúsculo. O ser inteligente da criação. Aqui já é dotado de vontade, livre-arbítrio, perfectibilidade. Mas se a gente usar o próprio exemplo dos espíritos superiores ali na questão de número 607, a linha A, eles vão dar um exemplo bonito também, o da semente em germinação. E eles deixam claro, porque o que Kardec perguntou nessa 607, a linha A? Ele, estudando ali os reinos, né, os 3 reinos, Kardec chega à conclusão. Então, nós podemos dizer que a alma foi o princípio inteligente? A alma, espírito encarnado. E eles vão falar o quê? Naturalmente, tudo se encadeia na natureza. Então, eles vão afirmar. E aí, nesse processo de germinação, o que eles vão dizer? Que existem as transformações desse princípio inteligente e depois de uma transformação tem o espírito. E aqui dotado de livre-arbítrio. Então começa, eles chamam a fase de humanidade. Olha que bonito, fase de humanidade. A gente fala de humanização por quê? Porque a gente está se humanizando, né? Hoje a gente brinca muito assim, como que os animais, né, estão muito mais amorosos, parece que o animal é mais evoluído. Gente, vamos pensar, né? O animal age por instinto. Ele não tem perigo de ter consequência das escolhas dele. Ele não vai espiar se ele morder alguém. Ele está o quê? Agindo nesse instinto. Nós agimos assim nas primeiras encarnações, mundos primitivos. Mas hoje, nós que estamos no mundo de expiações e provas, nós estamos aqui discernindo entre o bem e o mal, fazendo essas escolhas. E quando escolhemos errado, nós temos
as consequências. Para quê? Para que a gente possa aprender e retomar o caminho que nos leva a essa perfeição, a essa felicidade. Aí nós começamos a perceber aqui esse amor de Deus. O tanto que Ele é justo, porque por mais que a gente tenha escolhas cruéis, nos é permitido sempre voltar a essa rota principal. Então, quando nós vamos nos questionar, se eu errei, como que eu posso voltar à rota principal? Se eu peguei um desvio, a gente brinca muito que os desvios chama, principalmente na matéria, é uma tentação danada, né? Uns caminhos bonitos, que a sua consciência manda você ir para aquele caminho parecendo sem graça, fala, nossa, mas eu vou ter que ir para cá, né? Aquele ali está tão cheio de brilho, né? Convidativo. E a gente é curioso, o que a gente faz? Vai, pode ir? Pode, à vontade. Né? Aliás, nós vamos, né? E quando a gente vai, o que a gente percebe? Que ele vai ficando difícil, vai ficando doloroso, porque a dor é uma proteção. Quando a gente pega a aula de fisiologia, como que eles vão nos ensinar sobre a dor? A dor é uma proteção, porque se a gente não sentir dor, a gente morre, né? Até colocar a mão na panela, a gente já tira. Se a gente não sente dor, só quando estiver cheirando queimado, que a gente fala, oh, minha mão está queimando, aí já foi. Né? Então, a dor, ela é um sinal de proteção, tanto fisiológico, como também na lei de Deus. E aqui nós nos lembramos de uma expiação, porque Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele vai abordar a morte em si, esse passamento, mas o que nós encontramos depois, além dessa vida, né, dessa existência, depois da morte. E é muito interessante. Porque quando a gente pensa em retornarmos ao caminho, ali na primeira parte, no capítulo 8, nós vamos entender que existem 3 passos, a hora que a gente pegou aquele caminho errado, que nós erramos. É o arrependimento, a expiação e a reparação. E olhando as meninas do curso, né, da aula, só fazendo também um parêntese interessante, é que quando a gente fala, né, mundos de expiações e provas, é porque só nesses mundos a gente faz o quê? A gente expia. Depois são só as provas, os desafios, mas as expiações são só nos mundos inferiores de expiações e provas, que nós já sabemos ser o purgatório, né? Quando Kardec fala ali, depois do inferno, tem o purgatório. O que é esse purgatório? É onde os espíritos expurgam as suas inferioridades. Ou seja, aqui. Nós estamos nesse purgatório. Nós aqui estamos com esse objetivo de expurgar, por exemplo, o egoísmo. Porque só tem consequências do egoísmo quem é egoísta. Só tem consequências da vaidade quem é vaidoso, e assim sucessivamente. Então, nessa segunda parte do livro O Céu e o Inferno, Kardec vai evocar, tem evocações que ele faz, tem outras que são de forma naturais, espontâneas, mas o 8º capítulo também, só que da segunda parte, são as expiações terrestres. E ali tem a história que ela é intitulada Pena de Talião. O que é a pena de Talião? Olho por olho, dente por dente. Né? E ali, então, o espírito chamado Antônio B., que tinha sido um excelente escritor, uma pessoa de um caráter ilibado, trabalhou em vários serviços públicos, mas sempre com, né, aquele caráter reto. Numa certa altura, ele tem a apoplexia, que é como se fosse uma hemorragia cerebral, aparência, né, de morte. Hoje ninguém precisa ficar preocupado porque tem exames. Naquela época, 1850, não tinha. Ele é evocado em 1861. E ali naquela apoplexia, aquela morte aparente, ele já começou a ter, assim, alguns sinais que pareciam decomposição, então fez-se o enterro dele. Passado 15 dias, a família lembrou que
o enterrara com uma roupa que havia um medalhão. Então, eles pediram a exumação do corpo. E quando foi feita essa exumação, foi algo muito triste, muito doloroso, porque ele estava de bruços e com a mão comida, né? O desespero, a fome. E Kardec, então, faz a evocação desse espírito. E ele vai falar ali que ele tinha muita alegria de poder servir de exemplo para os demais, mas que se ele não conseguisse falar, um espírito ali da Sociedade Espírita Parisiense, que era da codificação, muito ligado ao espírito da verdade, ao espírito Erasto, ele continuaria a comunicação. E Kardec questionando, o que ele vai dizer? Que ele não desejava aquilo para ninguém, mas que foi uma escolha dele antes da reencarnação. Era a expiação de um espírito extremamente arrependido. Não foi uma sugestão do plano espiritual. Ele implorou para que ele pudesse passar o que ele fizera passar à sua esposa. Que numa encarnação passada, ele a enterrou viva numa parede da adega. E aquilo o atormentava de tal forma que ele percebia que enquanto ele não passasse por aquilo, já estava arrependido. Enquanto ele não expiasse, ele não teria condições de reparar aquele erro. E lhe foi permitido. Então ele teve uma existência como uma pessoa extremamente boa, resignada, e a expiação foi aquele momento. E aí o Espírito Erasto, o que ele vem nos dizer? Que esse tipo de expiação é raridade. Graças a Deus, né? A gente fica até assim, ufa, né? É raridade. Por quê? Porque o que Deus, o que o Pai espera é que a gente ame, que a gente aprenda a amar. Então, ele não exige essa pena de talião. Mas, muitas vezes, também são escolhas de quem? Nossas. No caso dele, porque quando a gente fala assim, o que é a reparação? Quando a gente arrepende verdadeiramente, a gente tem coragem de quitar o nosso débito. Vocês lembram que a gente falou? Como se fosse uma conta, né? Débitos com as nossas escolhas erradas, créditos com as nossas escolhas corretas. Assim, a gente vai caminhando. Mas, às vezes, esse crédito é tão tormentoso que a gente, arrependido, tem coragem de expiar. E a reparação é o ponto final. Então, a gente sempre dá qual exemplo da reparação, que a gente entende bem tranquilo. Vamos supor que a gente tenha ódio de alguém, esse alguém também tenha ódio da gente. E, às vezes, em várias encarnações, a gente tenta lidar. E sempre que a gente se vê juntos, muitas vezes a gente cria mais débitos. O negócio não está dando certo, né? Então, às vezes, o que vai acontecer? A providência divina coloca esse desafeto, gente, onde? No ventre materno. E aí nasce a coisa mais bonitinha, né? A gente cai de amores. É claro que existem casos, que também são exceções, mas que não tem essa afinidade. Mas vamos pensar, né, no caso mais geral, a mãe ama o filho, estreita esse laço de sentimento, e uma vez que esse amor nasce, ele vai se fortalecer. Então vamos pensar que chegando, retornando à erraticidade, ao plano espiritual, a gente tem a lembrança de que aquele filho que a gente tanto ama foi aquele desafeto. Vai afetar alguma coisa? Se a gente ama, não. A gente fala, não tem problema não, né? Ele, né? Fosse o outro tinha, mas o meu filho, né? Então, esse amor cobre a multidão de pecados. Então, essa é a lei. A lei é sempre de amor. É uma lei que vai dando esse feedback do certo e do errado. E aqui vale uma reflexão para nós, que estamos nesse purgatório, nesses mundos de expiações e provas. Nós somos convidados a pensarmos nas escolhas que temos feito. Porque conforme essas escolhas, nós já podemos o quê? Deixar os mundos inferiores. Porque nós já estamos sendo convidados à próxima escola, os mundos de regeneração, a própria Terra
está nessa transição planetária. A gente não precisa esperar a Terra regenerar para a gente regenerar, a gente já pode regenerar. Ou então, né, às vezes a Terra regenera e a gente ainda não. A gente não sabe. Mas vai depender do quê? Das escolhas. Qual escolha nós estamos sendo convidados? Quando Jesus aqui esteve, quando ele nos diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, não é um convite a sofrer. Lacordaire vai falar, é bem sofrer. É nós olharmos essa dor, esse sofrimento, e compreendermos que foi uma escolha nossa, que é um sinal de Deus, nosso Pai, para que a gente possa aprender e seguir adiante. Deixar de lado, a gente sempre fala egoísmo, orgulho, vaidade, porque todas as inferioridades derivam desses sentimentos. Porque esses sentimentos é o chamado egolatria. Quando nós estamos aqui, temos os nossos interesses pessoais. A solidariedade, a fraternidade, a caridade, a prática do bem é aplaudida, é ovacionada, mas quase sempre não é realizada. E quando Jesus aqui está, esse é o convite dele. Amai-vos uns aos outros. Ama o seu próximo. E o tanto de empecilho que a gente põe para mas meu próximo é assim, você não conhece meu próximo, aquele próximo, aquele lá, não sei quantas encarnações, né? Pode, são escolhas nossas, mas o que a gente está fazendo? Permanecendo nos círculos inferiores. Estamos escolhendo a não aceitarmos esse convite tão grandioso. Porque se a gente parar para pensar, né? Essa fase que a gente chama de humanização, as várias encarnações nas várias moradas do Pai para esse crescimento intelecto moral, para que a gente alcance qual objetivo? Parece tão longe quando a gente fala alcançar ali a perfeição. Quando fala felicidade, a gente já interessa mais um pouquinho. Vai alcançar a felicidade. Mas, na realidade, esse convite é sermos espíritos puros, espíritos crísticos. O que é um espírito crístico? Que é o convite que Jesus faz a cada um de nós. Ali na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, o espírito Lacordaire e um outro espírito, um benfeitor que não dá o nome, eles trazem uma mensagem falando desses espíritos crísticos de uma forma tão linda. Allan Kardec também, no 3º capítulo da primeira parte, O Céu e o Inferno, vai nos falar dos espíritos crísticos, os Messias de Deus. E o que nos é passado? São espíritos da maior hierarquia celeste. Espíritos que já foram admitidos no conselho divino. São aqueles que, pelos seus sentimentos, já comungam da vontade e do pensamento do Pai. Esse é o convite de Jesus para nós também estarmos comungando da vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela é executada naturalmente por esses espíritos, porque eles amam em plenitude a toda criatura. E aqui é a toda criatura, esteja princípio inteligente, esteja espírito no bom caminho, no mau caminho, eles se doam a nós, porque já são a imagem e semelhança de Deus. Já conhece o amor de Deus para conosco. A gente ainda não é assim. A gente julga, a gente escolhe até mesmo as pessoas a quem a gente vai servir. Então, esses espíritos crísticos já estão conectados à divindade. Se a gente lembrar das bem-aventuranças, a gente falou dos aflitos serão consolados, bem-aventurados os humildes, que sem humildade, como que se atinge esse reino dos céus? Então, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Passa pela mansuetude, pela justiça, aquele que tem sede, que tem fome de justiça, não contra o outro, por ser justo. Bem-aventurados os misericordiosos, os que têm o coração puro, aqueles que já não estão mais nesses estágios inferiores, e sim nos mundos felizes,
que tem ainda as provações, os desafios. E, por fim, os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Esses espíritos crísticos que honram verdadeiramente o Pai. Então, eles vêm transbordando esse amor. O que Jesus aqui veio nesse convite? Falar de amor. E como que nós o recebemos? Foi uma escolha nossa. Quando Jesus chora ali no horto, ele não chorava por ele chorava por nós, pela nossa escolha naquele momento, porque nós teríamos as consequências. Então, esse espírito crístico habita cada um de nós. Atingindo esse patamar que somos convidados, é uma outra fase. Mesmo jornada evolutiva, princípio inteligente, ali fase anímica, fase de humanização, mas agora essa fase em que espíritos puros seremos co-criadores do Pai. Essa missão de amarmos em plenitude. E qual a importância dessa noite para nós? Essa compreensão de que essa vida futura que Jesus nos mostra, na realidade, é o objetivo, porque é a nossa essência. É aquele chamado a essas escolhas melhores, mas, sobretudo, a consolação para nós que aqui estamos, de que por mais que a gente erre, por mais que as nossas escolhas, elas ainda não sejam embasadas na paz, no amor, na mansuetude, nós vamos ter consequências que nos colocarão novamente nesse caminho. E aí nós vamos finalizar com uma outra expiação, que já é uma expiação, vamos dizer assim, mais generalizada. Mas também, quando a gente lê o caso, nos surpreende. Ali no livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 8, a gente vai ter o caso do Sismel Esligo, nome estranho, né? Um espírito israelita. E o que ele vai dizer ali, né? Quando Kardec o evoca? A primeira coisa, por que Kardec evocou esse espírito? Pela história dele em Vilna. Ele foi um mendigo, ele pedia, né? Ele pediu por mais de 30 anos, ele tinha canequinha e ele pedia pelas crianças, pelos órfãos, pelas viúvas. E nesses 30 anos, as pessoas daquela cidade foram percebendo que ele tinha ali o seu trabalho, ele fazia rapé, vendia, e mesmo daquilo que ele vendia, ele só tirava para ele o necessário para sobreviver. Todo o resto foi em obras de caridade ao próximo. E a cidade, então, tinha ele num conceito tão elevado, só que ninguém sabia. Por quê? Porque quando ele desencarna, o comércio da cidade fecha as portas. Todo mundo acompanha aquele velório tão simples. E sabendo dessa história, então, Kardec faz a evocação, porque ele nem era curioso, né? Queria saber o porquê daquela existência de mendicância e também o porquê da comoção da cidade. E ele fala para Kardec que ele ia tocar em coisas muito dolorosas. E ele, então, vai lembrar da última existência. Então, vamos pensar que ele teve uma encarnação em que ele errou, que a gente vai falar o erro dele, né? Ele ficou na erraticidade 3 séculos e meio, 350 anos, e teve essa encarnação em que ele foi aquela pessoa voltada para o seu próximo, principalmente para as crianças. E ele, então, conta que na última existência, ele era rei, um reinado ali, terras, né, não tão extensas, mas ele tinha poder absoluto sobre as pessoas daquele lugar. E que ele era extremamente cruel, ele era extremamente bárbaro. Até mesmo a mendicância ali no seu reino tinha que pedir para ele e tinha o quê, gente? Que dividir com ele. Você pensa, é o rei rico, então você tem que mendigar e dividir com ele. Aí ele vai contando várias, né, barbáries ali, sensualidade, a violência, ele vai falando como que ele era. E aí ele desencarna, e aí nessa desencarnação começam sofrimentos. Começa ali a consequência das escolhas dele.
ele se vê com o perispírito atrelado àquele corpo em decomposição, e ali permanece até que se complete totalmente a decomposição. Quem quiser ler lá, porque é muito ruim a gente ficar, né, falando da decomposição. E quando termina, começa o verdadeiro sofrimento. Porque ele vai se ver diante de cada vítima dele. Ele vai sentir a dor que ele infligiu em cada vítima. E ele fica nesse sofrimento por 2 séculos e meio, até que ele arrepende. Qual que é o arrependimento? Interessante quando ele fala, ele entendeu que a existência não era para cultivar aquele ego dele, para ele se dar a essas paixões ilusórias. E ele então começa a pedir perdão, a orar. E nessa oração, ele é acolhido. 100 anos, ele então está ali em ensinamento para a próxima encarnação. E aqui ele vai dizer que não foi ele que escolheu. Foram os benfeitores que falaram aquilo que seria possível ele fazer. E ele aceita. Só que quando ele encarna, ele não lembra que ele tinha sido um rei, que ele tinha usado mal o dinheiro, nada disso. Mas logo, em tenra idade, ele fica órfão. E sentindo tanto a falta da sua mãe, ele então, o pai, né, abandona ele, os irmãos. Ele começa a trabalhar muito cedo e ali ele já começa a ser maltratado. Ele se vê com 2 sobrinhos, que é quando ele começa a mendigar e é mais maltratado ainda. Mas ele fala que o que norteava ele era a tristeza da perda da mãe. Então ele foi mendigar para os órfãos, que tinham a mesma dor dele. Olha a empatia, olha o amor aqui, que vai cobrindo a multidão de pecados. E ele então tem essa existência. E o que fica da história real dele para nós? Que a gente não precisa ter medo de Deus. Porque quando a gente fala em expiação, em reparação, só vem após o nosso arrependimento. Todos os sofrimentos antes do arrependimento são para nos despertar. O mecanismo da lei é uma lei de amor, uma lei que nos acolhe. A gente não precisa ter medo. Se a gente pensar em tantos erros que ele teve, uma expiação em que à medida que ele vai se solidarizando, tendo empatia com o seu próximo, ela vai se abrandando. Ela vai se tornando o quê? Mais fácil, porque ele é resignado. Então a gente só tem que temer, meus irmãos, as nossas próprias escolhas. E diante do Espiritismo, da doutrina de Jesus, tenhamos um reencontro com o nosso Mestre. Vamos ouvir essa voz tão linda, tão meiga, tão poderosa, a nos despertar para esse Cristo que habita em nós. Que a gente possa escolher melhor. Que a gente possa, em cada momento de dúvida, fazer uma oração. Em cada sofrimento agradecer, porque é o melhor que pode nos acontecer. E termos essa força para caminharmos. Porque quando nós estamos caminhando, nós estamos indo de encontro ao amor. E que o Pai nos abençoe. Fabiana, muito obrigado mais uma vez. Que Jesus te abençoe. Te esperamos numa próxima oportunidade aí, no futuro próximo. Meus irmãos, que frase linda, hein? Vale a pena tirar uma foto para a gente ficar observando essa frase aí ao longo de muitos dias, né? Maravilhosa. Vamos aos recados da semana. Primeiramente, agradecer a todos aqueles que prestigiaram o Bazar do Dia das Mães. Então, foram alguns dias ali de exposição do trabalho realizado na nossa casa, pelas nossas irmãs que incansavelmente, né, confeccionam todos aqueles artesanatos e que toda a verba destinada
a manutenção da nossa casa e das causas assistenciais. Então, é também uma oportunidade que a casa concede, né, ali como um tratamento espiritual. Então, agradecer a todos aqueles que adquiriram, que prestigiaram, e o nosso agradecimento especial também à equipe do artesanato. Parabenizar a todos vocês. O outro recado importante, que todas as quintas-feiras nós temos os estudos aqui na nossa casa. Então, a partir das 17 horas, das 17 às 18, nós temos o estudo do livro O Céu e o Inferno. Das 18 às 19 horas, nós temos o curso aprofundado da doutrina espírita, e das 19 às 20, o livro dos médiuns. Então, a Fabiana e a Joelma são as coordenadoras desse estudo. Não precisa qualquer matrícula, basta vocês virem no horário do estudo. Aquele que tiver disponibilidade para os 3 horários, muito bom. Mas, se tiver disponibilidade somente para um horário, 2 horários, não tem problema. Tá? Então, fica aqui o nosso convite, reforçamos mais esse trabalho oferecido por nossa casa e que tanto nos beneficia no nosso progresso intelectual e moral. O último recado é que a partir do mês de maio, nós retomaremos o passe individual na sala de passes. Então, nós vivemos aí o período da pandemia, retornamos, ainda mantemos o passe de forma coletiva, mas a partir de maio, esse trabalho retorna na sala de passe, com os médios presentes na sala e o passe individual. Não existe melhor ou pior, todo passe é muito bom, né? Mas a gente retorna a partir do mês de maio com passe individual. Então, deixamos aqui o recado, informamos também os passistas, né? E que a partir da primeira semana de maio, né, Fabiana? Da segunda semana, né? Mas em maio a gente retoma o passe individual. Muitos nos questionam a respeito, né? Então a gente informa a vocês que a partir de maio. Então agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse encontro, por essa casa que nos acolhe, pela assistência espiritual que se fez presente e ainda permanece. Desejamos uma excelente semana a todos, um excelente retorno aos seus lares. Convidamos os médiuns passistas para se posicionarem à lateral do salão, para o nosso passe coletivo, e convidamos a Fabiana para a prece final e a fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus e vão em paz. Amado Mestre Jesus, vós que sois todo poder, toda bondade, envolva-nos no teu amor, cubra-nos com o teu manto de proteção e que neste momento todos nós possamos nos unir em sentimentos e pensamentos, rogando pelo nosso planeta Terra, por todos os irmãos que padecem tantos sofrimentos, sejam provas, sejam expiações, que a força possa chegar a cada um de nós, nos despertando para essa essência. Nesse instante, reunidos aos teus benfeitores, rogamos a transmissão do passe, esse tratamento espiritual, também a magnetização das águas, em que são transformadas nas medicações necessárias, as dores do corpo, as dores da alma, e com a oração ensinada por Ti, Senhor, que possamos perceber a presença do nosso anjo da guarda, a nos envolver em muita paz, saúde, que possamos perceber esta luz e orarmos: Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos todos em paz, que Jesus nos acompanhe. Beijo no coração.